Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Começar aqui, eu recebi aqui uma notícia, saiu no UOL, né, que diz que o ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, pretende criar um negócio que ele chama, um treco que ele chama de Comissão da Verdade. O que é a Comissão da Verdade? É a Comissão da Verdade para investigar os crimes de tortura que foram cometidos durante a ditadura militar. Ele disse o seguinte: nos últimos... ele disse que nós temos aqui o eixo do direito à memória e à verdade, né? Então, estamos aqui interessados em recuperar a verdade sobre o nosso passado. Mas, curiosamente, você vê, ele quer a verdade só sobre uma parte da história, né? A verdade sobre os crimes de tortura, que são crimes hediondos, evidentemente. Porém, nós nunca podemos esquecer que esses crimes de tortura, crimes hediondos de tortura, foram cometidos contra autores de outros crimes hediondos, que é o crime de terrorismo. O senhor Vanucchi jamais aceitará, né, chamar de terrorismo as atividades dos amiguinhos dele durante o período da ditadura militar, até antes. Mas é o seguinte, analise direitinho. O sujeito pega uma bomba, coloca uma bomba num lugar público, né, onde ele quer matar um sujeito que vai passar por ali, mas evidentemente ele vai matar muitos outros que também estão passando, como aconteceu no aeroporto de Guararapes, logo em 64. Né? Matou várias pessoas que não tinham nada a ver com o peixe. Ele queria acertar lá um general. Bom, acertou de fato o general, mas acertou um monte de gente em volta que não tinha nada a ver com a história. Jornalista, né? Passageiro que estava ali pensando que ia viajar, etc, etc. Depois também colocaram aquela bomba no consulado americano e tinha um sujeito andando na rua, um tal de Orlando Lovecchio. O Orlando Lovecchio não tinha a menor ideia do que estava se passando. E como ele estava andando por ali, no momento que explodiu a bomba, o sujeito perdeu uma perna. Esse Orlando Lovecchio está há 3 décadas esperando alguma indenização, por isso não recebeu nada. Mas o sujeito que colocou a bomba já foi indenizado, já foi premiado, né? E é isto que aqui, ministro, o senhor é um filho da puta, mentiroso, vigarista. É isso que o senhor chama de Comissão da Verdade. O senhor não tem nenhum direito de prostituir a palavra verdade dessa maneira. Verdade, para mim, é assim, é investigar toda a coisa por todos os lados envolvidos. É isso. Agora, se você parte do princípio, assim, a priori, né, de que soltar bomba para matar civil não é terrorismo, qual é a verdade que você quer? Você não quer verdade coisa nenhuma. Olha aqui, gente, você tem que aprender uma coisa. Existem 2 maneiras de você usar a linguagem humana. Não? Existem várias, mas grosso modo essas 2 são as que nos importam no momento. Quando você quer saber a verdade sobre alguma coisa, você tem que puxar pela memória, você tem que fazer perguntas, você tem que averiguar documentos, e você quer recompor a coisa como realmente aconteceu. Tá certo? Se você já tem uma atitude tomada, já tem uma emoção que já atinge antecipadamente tudo o que você vai enxergar, você não quer verdade nenhuma, meu filho. Olha, eu sei, sempre que eu procuro a verdade, eu acabo tendo que engolir sapo. 1000 vezes já me aconteceu de eu achar que a coisa era de um jeito e depois descubro que era exatamente o contrário. Não pode esquecer que eu já fui um desses Paulos Vanucchis, eu já acreditei nessa tal da verdade que esse idiota acredita. Tá? A verdade era aquilo que os meus amigos diziam, a verdade era que o meu partido aprovava, e a verdade era sobretudo aquilo que me dava aquele senso de participação, né, no grupo, aquela identidade grupal, que eu me sentia apoiado, né, amado pelo grupo, eu me sentia um deles. Então aquele senso de participação grupal, que para mim, eu chamava isso de verdade. E é exatamente o que esse homem, que já está com 60 e tantos anos, continua chamando. Porque eu fazia isso quando eu tinha 18, 20 anos. Depois aprendi que a coisa não é assim, meu filho. Tive que engolir muito sapo. Quer dizer, depois de eu participar dessa coisa toda, tá certo? E sentir intensamente toda essa emoção de participação grupal, e acreditar que o nosso grupo é o portador da verdade, do bem e dos direitos humanos, e eu acabei descobrindo que não era assim. Mas eu descobri por quê? Porque eu quis descobrir. Eu fui investigar, falei, bom, deixa eu ouvir
a coisa, tentar ver a coisa não só por um outro lado, mas por todos os lados que sejam possíveis. Bom, e a gente acaba chegando à conclusão de que o que houve naqueles primeiros anos do regime militar foi uma concorrência entre duas forças armadas, uma força armada mais forte e outra mais fraca. O mais fraco perdeu, mas mesmo assim, se você somar as vítimas de parte a parte, eu digo, bom, os mais fracos mataram 200 e os mais fortes mataram 300. Eu digo, bom, isso aí não é propriamente uma luta de Davi contra Golias, né? Não é uma coisa tão desproporcional assim. Agora, por que esses 200 crimes cometidos pelos amiguinhos do seu Paulo Vanucci não fazem parte da verdade histórica? Por que repentinamente, por um passe de mágica, você retira o rótulo de atos terroristas desses crimes? Com que direito você faz isso? Olha, se jogar uma bomba, botar uma bomba num lugar público, arriscando matar inocentes, não é terrorismo? Então me diga o que é terrorismo, seu Paulo Vanucci. Agora, por que os atos de terrorismo não vão ser investigados também? Por que você põe uma tampa de cimento em cima disso? Não pode falar disso, tá certo? E quer investigar só os crimes dos seus inimigos. Quer dizer, você está politizando completamente a sua noção de verdade. Quer dizer, o seu Paulo Vanucci é o tipo da pessoa, quando ele diz a palavra verdade, o que ele quer dizer? Verdade é aquilo que eu e os meus amigos gostamos. Verdade é aquilo que nos faz sentir bem. É esse o conceito de verdade. Agora, como é que podemos permitir que um vagabundo com essa, sem mínima noção da verdade, entendeu? É um sujeito que tem, vamos dizer, uma incapacidade patológica de se interessar pela verdade, ocupa um posto de ministro dos direitos humanos. Ele estava ministro dos direitos humanos é para dar dinheiro do governo, de tirar dinheiro do imposto e dar para vagabundo, dar para terrorista. Agora, as vítimas dos terroristas, os terroristas nessa altura parece que já chegou em 4 bilhões as indenizações, que o sujeito comete um crime e recebe uma indenização pelo crime que ele cometeu. Como é que é isso? Né? Ademais, tem outra coisa. O Brasil, ao longo de toda a ditadura militar, 20 anos, teve não mais de 2.000 prisioneiros políticos. Como é que 16 mil pessoas já receberam indenizações, meu Deus do céu? Quer dizer, qualquer sujeito, um sargento olhou feio para ele durante a ditadura militar, quero minha indenização. Pô, o que é isso, porra? Né? Quer dizer, eu poderia pedir indenização, porque uma vez eu fui interrogado durante 6 horas no quartel da polícia. Não, fiquei detido lá 6 horas esperando vir o sargento me interrogar. Eu poderia dizer, estou traumatizado, eu quero minha indenização, como esses caras fazem. E ciência de dinheiro. Agora, as vítimas dos terroristas, não. Isso faz mais de 30 anos. Né? As famílias estão esperando indenizações até hoje, não receberam nada. E para a família do sargento Mário Cosel Filho, que foi explodido em pedaços, não deu nem para recompor o corpo. Né? Que era um recruta na época. O governo ofereceu um negócio, uma pensão de R$300 por mês. Isso depois de 30 anos, que daí você insulta, uma cuspida na cara. Enquanto aí esse bando de puta, tá, que cerca esse seu Paulo Vanucci, isso tudo para mim é puta, tá, estão lá se enchendo o cu de dinheiro. E agora vem falar comissão da verdade. A verdade é o caralho, ministro. Pô, tem um pouco de vergonha nessa sua cara. E não pensa o seguinte, que mas é uma divergência ideológica, o senhor está na direita, eu sou na esquerda, o senhor deve ser mais educado. Isso aqui não é uma questão de polida divergência de ideias. Não, é divergência do homem honesto. Eu sou um homem honesto, sincero, e você é um vagabundo mentiroso. Você é vigarista. É isso que você é. Quer dizer, não posso respeitar o crime. Posso respeitar uma outra ideia, mas um crime não. E o que vocês fizeram? Um monte de crime naquela época e estão fazendo mais. E quer que eu respeite isso? Ora, vai a merda, porra. Aqui eu recebo do André von Kugland uma carta muito interessante aqui. Tentei ligar durante o programa, mas sei que minha conexão não ajudou. O senhor esqueceu de dizer no programa a explicação para o fato de as alterações do CO2 se seguirem as da temperatura. Porque apareceu na Rede Globo aquele gráfico, aquele velho gráfico do Al Gore, em que você tem duas curvas. Você tem as curvas do aumento de temperatura e tem as curvas do aumento das emissões de CO2. E daí aparece lá, né, no programa, a mocinha mostrando, as curvas se superpõem, olha aqui, são iguais. Bom, então é o seguinte, você tem duas curvas e
elas não significam nada se você não tiver a cronologia, quer dizer, quando teve o aumento da temperatura e quando teve o aumento do CO2. Na verdade, eles tentam provar assim, olha, o aumento do CO2 provoca o aumento da temperatura. Então está aí a explicação do aquecimento global. Somos nós que estamos criando o aquecimento global, porque nós emitimos CO2 pra caramba, né? Então, acontece que as datas são exatamente o contrário. As curvas de elevação da temperatura são anteriores ao aumento do CO2. Então está aqui explicando o André. A solubilidade dos sólidos nos líquidos aumenta conforme aumenta a temperatura, como quando se aquece água e se lhe acrescenta sal. Mas a solubilidade dos gases diminui conforme aumenta a temperatura. Se você aquecer Coca-Cola, você vai ver as bolinhas saindo. Da mesma forma, quando a temperatura dos mares aumenta, eles liberam o CO2 que está nele diluído. Quando diminui, os mares absorvem o gás carbônico do ar. É verdade isso aí. Quer dizer que é o aumento da temperatura que causa a emissão de CO2 e não ao contrário. Ora, eu pergunto o seguinte, alguém vai processar a Rede Globo por essa fraude? Hã? Não vai. Ninguém tem culhão para isso. Por quê? Porque as pessoas morrem de medo. Elas acham assim, quando elas veem um sujeito que tem um pouco de poder, eles pensam que o cara é Deus onipotente. Pensam que ninguém pode fazer nada contra a Rede Globo. Oh, meu Deus do céu. Já houve diretores da Rede Globo que saíram de lá dizendo horrores, publicaram livro, contaram tudo, contaram até a suruba que aconteceu lá dentro. E não, o que aconteceu para esses caras? O que a Globo fez com eles? Não fez nada. Pôs o rabo entre as pernas, engoliu em seco e ficou quieta, porra. E se você recorrer na justiça contra essa fraude, a Globo vai ter que pagar. A Globo não é onipotente, gente. O PT também não é onipotente. Você se torna onipotente na medida em que você assume a sua impotência, tá certo? Como um decreto divino, né? Que é esse tipo de fatalismo brasileiro. Ah, nós não podemos fazer nada. Tá bom. Se você acredita nisso, e se você recua, chega um momento em que daí de fato você não pode fazer nada. Isso aconteceu nas eleições de 2002 e 2006. Quer dizer, até, digamos, uns 6 meses antes da eleição, você pode fazer alguma coisa. Por exemplo, nas duas eleições, se tivessem divulgado as atas do Foro de São Paulo, mostrando as conexões do seu Lula com o FARC, com o MIR, né? MIR chileno, etc. O cara jamais teria sido eleito nem vereador. Agora, daí, chegou a eleição, ninguém falou disso, todo mundo ficou quietinho. Em 2006 também todo mundo ficou quietinho. Então, chega uma hora, quer dizer, 2 dias antes da eleição, não adianta mais você falar nada. Então daí a coisa se torna inevitável, né? Mas não era inevitável na origem. Do mesmo modo, essa onipotência da Rede Globo não é uma coisa inevitável. Mas vai chegar uma hora em que ninguém mais vai poder mexer com a Rede Globo, pô. Peraí, tem alguém no telefone aí. Alô? Alô? Não pegou a ligação. Né? Agora aqui, eu recebo uma carta da Leila Regina. Né? Ela diz que toda aquela situação deprimente que eu descrevo no meu artigo Geração Maldita, ela diz que observou tudo isso na universidade, que já até se afastou da atividade universitária, nem aguentava o ambiente. Ela diz, mas em se tratando de, aspas, uma ação vigorosa, implacável contra o império da maldade, da mentira e da estupidez, fecha aspas, que é a expressão que eu usei no artigo, qual seria essa atitude? No plano individual eu vejo esse caminho, já que sei que isso é possível, e muitos são os momentos em que nos realizamos em direção ao bem. A verdade é a beleza. Mas quando se trata do problema típico de uma geração, você vê alguma ação vigorosa possível? Eu vejo inúmeras. O problema não é a falta de possibilidades de ação. O problema é a falta de pessoas decididas a empreender a ação e qualificadas para empreendê-la. Porque às vezes você se revolta contra alguma coisa, mas você não tem o conhecimento, você não tem a visão suficientemente ampla da coisa, então você não pode agir. Então a primeira coisa é adquirir conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é uma coisa obrigatória para o ser humano. No Brasil, acredita-se que a ignorância é um direito fundamental. Um dos direitos humanos fundamentais no Brasil é o direito de ignorar tudo. Quer dizer, a ignorância é um direito humano. Agora, o conhecimento é uma concessão. Mas se você quiser estudar alguma coisa,
né? Se você se comportar bem, né? Se você não nos humilhar com o seu conhecimento, nós até permitimos que você estude um pouco. Mas tem que se comportar. Você tem que mostrar que você é um bom sujeito, você tem que ir no futebol, tem que cantar sambinha, tem que ir em baile de carnaval, para mostrar que você é um sujeito humilde, que você não é um intelectual arrogante. Não é isso? Então, você tem assim, tem que gostar do Chico Buarque de Holanda, né? Se você disser, não, eu prefiro o Johann Sebastian Bach, você é um pedante, né? É curioso, meu Deus do céu. Então, alô, tem alguém na linha aí? Alô, olá. Opa, quem é? Alô, dá para escutar? Perfeitamente. Legal. Legal, é o Henrique, São Paulo. Henrique, diga. Olá, tava falando aí do clima aí, mudança do clima aí. O Al Gore estava falando lá que os ursos polares estão morrendo afogados porque não tem onde apoiar no gelo para respirar quando eles nadam, né? Não sei se você ouviu isso aí. Já, inúmeras vezes. Já falou isso aí, então. Essa semana aqui o Alex Jones estava cobrindo isso aí. O urso polar não sabe nadar. Olha, o Al Gore que vai tomar no cu. A coisa que o urso polar, o lugar do urso polar se sente melhor é na água, porra. Ai, meu Deus do céu. Só fazer as focas estão se afogando. E os peixes, então, estão morrendo afogados, porra. Não, mas sabe o que o Alex Jones estava falando essa semana no programa, que está tendo um boom aí de urso polar agora. Nunca teve tanto urso polar no mundo como hoje, aí em dia. Eu tenho uma fotografia aqui que alguém me mandou. Tem assim, os caras instalaram uma usina não sei aonde. A usina vai matar todos os ursos polares. Aparecem os ursos polares andando em cima da tubulação, né? da usina, porra. Nesse sentido, muito bem, o urso um deitadinho ali, o outro andando em cima do tubo, brincando com aquilo. Mas, os ursos vão se afogar. Ah, pelo amor de Deus, pô. Desculpa interromper. A minha pergunta não é sobre os ursos, não. A minha pergunta é sobre uma figura que eu não consigo entender, aquele Henry Kissinger. Esse cara é um tipo misterioso. Misterioso, porque é o seguinte. Oficialmente, e de acordo com a imagem que projeta dele a turma da esquerda, ele é o maior direitista, reacionário, etc, etc. Mas é o seguinte, ele foi o sujeito que nos acordos de Paris, ele entregou tudo para o Vietnã do Norte, tudo, muito mais do que precisava. Então é o seguinte, tem gente que diz, esse cara deve trabalhar para a KGB. Mas agora no Brasil é o seguinte, você fala que o sujeito trabalha para a KGB, daí os caras fazem assim, sabe qual é a resposta? Ele disse que o Henry Kissinger é comunista. Eu digo, não, meu filho, ser comunista é uma coisa, trabalha para a KGB é outra. O mundo está cheio de reacionário que trabalha para a KGB. Porque os caras acham, eles são tão imbecis aí que eles acham que ser comunista é uma questão de crença profunda. Eu digo, não é, meu filho. A crença subjetiva só interessa no caso de pessoas, vamos dizer, de homens de ideias. O intelectual, tá bom, interessa saber o que ele pensa. O cidadão que não é um intelectual, cuja atividade principal não é na esfera das ideias, as ideias dele têm pouca importância. O que importa é as conexões verdadeiras que ele tem. Ele não vai agir segundo suas ideias, mas segundo a conveniência do grupo ao qual ele está associado por laços políticos ou financeiros ou de qualquer outra natureza. Se você perguntar, por exemplo, o Lula é comunista? Fala, não sei. O Lula tem QI 12, meu filho. Ele não tem nenhuma ideia na cabeça, quanto mais duas. Você está entendendo? Então o que interessa não é as ideias dele. O que interessa é o seguinte, ele tem um compromisso com a Farc, ele está amarrado a esse compromisso por 1001 laços, e ele, assim como diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Tá certo? Ele nunca vai desagradar a Farc, senão a Farc o mata. Se você assinou lá um documento se comprometendo a defender a Farc, não defende, no dia seguinte a Farc manda a conta para você. Então não interessa saber o que ele acha, o que ele sente, o que ele crê. Interessa saber em que grupo ele está ligado. Quando você vai ver o negócio do Henry Kissinger, é claro que o Henry Kissinger não é uma besta quadrada. Ele não é burro o suficiente para ser comunista. Tá certo? O Henry Kissinger é um grande historiador, né? Afinal de contas. Então, se ele fez isso para favorecer os comunistas no Vietnã do Norte, ele teve alguma razão para fazer. Essa razão pode ser dinheiro, pode ser algum plano estratégico pessoal que ele tem a longo prazo. O Henry Kissinger é um membro importante do CFR. E como membro do CFR, ele não está interessado na segurança nacional americana, mas exatamente em
quebrar a segurança nacional americana para implantar o governo mundial. Então, se num determinado momento favorecer os comunistas ajuda a quebrar a espinha dos Estados Unidos, é exatamente o que ele vai fazer, porra. Agora, num outro momento, né, ele pode agir da maneira contrária. Mas no caso dos acordos de Paris, que foi quando terminou a guerra do Vietnã, aquilo foi obviamente um ato de traição. Porque eles entregaram o Vietnã do Sul, que era aliado dos americanos, entregaram na mão do Vietnã do Norte. O que é que o pessoal do Vietnã do Norte fez? Imediatamente começou o genocídio. Né? E que piorou ainda, porque o genocídio, quando ele se estendeu ao Camboja, somando tudo, morreram 3 milhões de pessoas. Entre o Vietnã do Norte e o Camboja, 3 milhões de civis foram mortos em tempos de paz, a paz do seu Kissinger. Ora, na guerra, morreu entre 800 e 900 mil pessoas. Ou seja, a paz foi 3 vezes pior do que a guerra. Que culpa disso de quem é? Do seu Kissinger e seus cupinchas. Espero ter respondido a sua pergunta. Entendi, Olavo. Muito obrigado. Eu vou desligar o telefone. Muito obrigado. Eu. Agora, aí no Brasil o pessoal pensa assim, que tudo quanto é americano, cada americano é um agente do imperialismo americano. Eles acham até que o Al Gore é um agente do imperialismo americano. Ai, meu Deus do céu. Outra coisa, aqui tem uma pergunta muitíssimo interessante. Fernando Carneiro, né? Ele diz, sobre as teses a respeito da conspiração Bilderberg, não seriam fruto de alguma mistificação por parte tanto dos frequentadores quanto dos opositores? As teses dos opositores parecem não levar em conta outros agentes, somente os capitalistas, os grandes políticos ocidentais. Quando você fala opositor, senhor, você está se referindo especificamente a Alex Jones. Né? O Alex Jones é o seguinte, ele é uma fonte importante de informações, tá certo? Só que o mais importante ali são as informações que ele não dá. Porque quando ele fala nova ordem global, ele de fato só se refere aos capitalistas americanos. Então ele acaba dando uma impressão de que o globalismo é imperialismo americano. Eu digo, ele nunca fala da KGB, nunca fala dos chineses, né? Nunca fala dos muçulmanos. Então, ele concentra as baterias no CFR. Eu digo, o que ele diz do CFR está certo. Tirando um ou outro exagero, está certo. Mas por que essa insistência só num lado da coisa, deformando completamente o quadro geral? Então, eu digo o seguinte, vocês têm que tomar cuidado com as informações do Alex Jones. Muita coisa ali se aproveita. Quer dizer, mas não é uma coisa que você possa, assim, não é uma fonte realmente idônea. Tá? Eu considero uma fonte importante, mas não totalmente idônea. Tá? Daí ele diz, outras coisas, outro problema, o governo mundial. Não estaríamos subestimando as possíveis dissidências e disputas em torno dele, mas sem sombra de dúvida, Fernando, mas é exatamente isso que eu estou falando. A nova ordem global se compõe de 3 forças independentes que, na maior parte dos casos, estão aliadas, agem em conjunto para atingir um fim que é bom para os 3, que é a criação do governo mundial. Esses grupos são, primeiro, essa turma do Bilderberg, CFR, etc. Então vamos chamar isso de globalismo ocidental. Tá certo? Segundo, o movimento comunista, que é tão poderoso e tão rico quanto essa gente, não se iludam. Né? A KGB tem mais dinheiro do que todos eles somados. Por quê? O orçamento da KGB, minha gente, era ilimitado e secreto. Nem o parlamento soviético podia saber quanto dinheiro a KGB gastou. Né? Então, e pior, depois do, aspas, fim do comunismo, fecha aspas, o que fez o senhor Gorbachev? Pegou pelo menos um terço, calcula pelo menos um terço do orçamento da KGB, e espalhou pelo Ocidente, criando um monte de firmas, testa de ferro. Você não sabe quem são os donos dessas firmas. Elas estão agora o dinheiro da KGB está misturado ao dinheiro de todo mundo e não dá para você saber mais que é a ação da KGB. Ou seja, melhorou formidavelmente a situação da KGB. Quer dizer, você tem uma imensa lavagem de dinheiro no mundo. Por exemplo, eu vou dizer para você, aí no Brasil vocês são trouxas, o pessoal fica celebrando, investimento estrangeiro está chegando, olha que coisa maravilhosa, agora o Brasil está prosperando. Olha, esse dinheiro, grande parte é, firmas espanholas. Essas firmas espanholas são todas controladas por russos, todas. Porque a Espanha não tem dinheiro, meus filhos. Durante a Guerra Civil Espanhola, todas as reservas nacionais de ouro espanhol foram levadas para Moscou, a pretexto de protegê-las.
Os espanhóis nunca mais viram isso. Então, quando você vê uma firma espanhola gigantesca, é dinheiro da KGB. Então, tem investimento russo, investimento chinês e investimento espanhol que é russo. E é isso que vai dominar o Brasil daqui a pouco. E o pessoal achando que, prova, o nosso capitalismo está crescendo. Eu digo, meu Deus do céu. A compreensão que esse pessoal tem de comunismo e capitalismo é tão primária, mas tão primária, faz coisa de criança. Eles acham que, se o sujeito é comunista, ele não vai ter uma firma capitalista, né? Se o cara é comunista, então ele só quer saber de propriedade estatal. Eu digo, mas meu Deus do céu, nunca foi assim e nunca pode ser assim. Quer dizer, a participação intensa em atividade capitalista é um elemento essencial da estratégia comunista desde o tempo de Lenin. Outra coisa, você não pensa que o sujeito é comunista, ele vai tomar o poder, no dia seguinte ele vai estatizar tudo, só se for louco. Karl Marx dizia que a transformação do capitalismo em comunismo é um processo lento, metódico, que pode durar séculos. Séculos! Agora, é evidente que onde quer que o comunista tome o poder, ele vai aumentar o poder do Estado. Mas nem sempre encampando coisas. Na maior parte dos casos é por meios indiretos, através de legislações fiscais e controles estatais. Ora, vocês têm que ler, tem um livro que vocês precisam ler. É escrito por um sujeito chamado Karl Wittfogel. Karl Wittfogel foi um dos pioneiros da escola de Frankfurt. Mais comunista que a peste. Ele era tão comunista que nem Stalin gostou dele. Então, o Wittfogel morou na China há muito tempo e escreveu um estudo chamado O Despotismo Oriental. Tá certo? E ele criou um conceito que chamava sociedade hidráulica. Sociedade hidráulica era a sociedade chinesa. Por que hidráulica? Porque a economia chinesa antiga dependia eminentemente da agricultura. E não tinha água. Então você precisava fazer canais de irrigação. Era como se fosse um deserto. Os rios não bastavam para alimentar aquilo, né? Você tinha enormes regiões agrícolas onde a água não chegava. Então você tinha que criar um sistema de irrigação abrangendo praticamente todo o território nacional. Nenhum investidor tinha dinheiro suficiente para fazer isso, só o Estado. Porque o Estado sempre tem dinheiro, porque quando ele não tem dinheiro, ele toma. Por que imposto se chama imposto, meu filho? Porque é imposto. O governo impõe aquilo a você, não é uma coisa que você paga porque quer. Então, o Estado sempre tem a quantidade de dinheiro que ele quiser. Então, por isso, o grande investidor do sistema de irrigação era o governo. E o sistema de irrigação abrangia todo o território chinês e implicava obras tão complexas. E, em geral, por onde passava aquele canal de irrigação, as cidades inteiras estavam envolvidas naquela obra. Tá certo? E toda a economia local dependia daquilo, não apenas os agricultores, tá certo? Mas o comércio, as pequenas indústrias, tudo vivia em torno do sistema de irrigação, ou seja, em torno da economia estatal. Isso quer dizer o seguinte, o governo não era proprietário de nada, ele só era proprietário do sistema de irrigação, mas através do sistema de irrigação ele controlava o país inteiro e se tornava mais forte do que a sociedade chinesa inteira. Então a sociedade não podia ter iniciativa nenhuma. Tá certo? O sistema que os caras estão montando no mundo, que estão montando no Brasil, é igualzinho à sociedade hidráulica chinesa. Não por causa do sistema de irrigação, tá certo? Mas por causa, vamos dizer, de grandes obras públicas, grandes empreendimentos estatais, que acabam se tornando o centro da economia e fazendo que tudo mais gire em torno daquilo. Nessa situação, por que o governo vai encampar as firmas? Note bem, aqui você tem uma fábrica, né, de qualquer coisa, fábrica de camisinha, né? Se o governo encampar, tá certo? E a firma for à falência, é o governo que perde. Né? Agora, se a firma permanece na mão do capitalista, mas está sob controle do governo, e a empresa se ferra, então, o empresário se ferra e o governo sai ganhando. Então, para que encampar tudo? Faz tempo que os comunistas já entenderam isso. Você tem que deixar o capitalismo funcionando, mas submetido à máquina estatal, de tal modo que a sociedade, mesmo nos seus representantes mais ricos, não tenha poder de iniciativa contra o governo. Isso já está implantado no Brasil, gente. Isso aí chama-se comunismo. Agora, na cabeça do brasileiro, o brasileiro que é idoso, é um negócio impressionante. Na cabeça do brasileiro, o comunismo é só se estatizar tudo. Eu digo, Lenin riria desse conceito de comunismo. Tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é?
Alô, que é o Alô? Felipe. Felipe, tudo bem? Tudo bom com o senhor? Tudo certinho, diga. Eu tenho uma pergunta sobre o Ortega y Gasset. Ah, tá. Eu li o Rebelião das Massas. Em determinado trecho ele diz que a decadência do Ocidente se dará tanto com a cultura quanto com a técnica. E ele refuta o Oswald Spengler dizendo que o Spengler acreditava que a técnica subsistiria à queda da alta cultura. No contexto de hoje, quem está certo? Tem razão, é? Que parece que os dois têm razão por algum lado, não tem? Bom, o Ortega y Gasset via a técnica como um elemento altamente perigoso que podia realmente se sobrepor à alta cultura. Isso aconteceu. Mas ele acreditava que a longo prazo, sem a alta cultura, a própria técnica acabaria acabaria entrando em decadência. Isso não aconteceu. Então, dos dois, eu acho que o Spengler, nesse ponto, tinha razão. Spengler escreveu também um bocado de besteira, né? O homem é um gênio, um grande historiador, mas uma teoria geral da história sempre tem que dar errado. Quem quer que faça uma, sempre vai errar. Não existe teoria geral da história. Né? Ele erra, o Toynbee erra, o Sorokin erra, todos que tentaram isso erram. Não é possível uma teoria geral da história humana. Só é possível uma teoria formal, uma teoria metodológica. Aí sim. Uma teoria substantiva do conjunto da história é impossível por um motivo muito simples. Você só pode fazer uma teoria geral de um fenômeno que você abrange na sua totalidade. A totalidade da história nós só teremos quando acabar a história. Quando vai acabar a história? Quando vai acabar o mundo? Ninguém sabe. Então, ninguém sabe o futuro e por isso mesmo não pode haver uma teoria geral da história. Quando você pôs o ponto final na sua teoria geral da história, já aconteceu alguma coisa que não estava na teoria. Isso é uma observação do Eric Wegener que eu acho absolutamente irrefutável, tá certo? Então, os dois, de algum modo, erram, porque os dois têm uma teoria geral da história. O Ortega mais modestamente. É isso? Sim. Mas agora, o fato do Ortega estar errado nesse ponto não invalida o livro. Esse Rebelião das Massas é um dos grandes livros, tá certo, de filosofia política do século XX. Além do mais, o Ortega é o maior prosador da língua espanhola de todos os tempos. O que ele faz com a língua espanhola é um milagre. Mesmo quando ele está errado, né, aquilo é tão bonito, tão bem feito, que o erro que ele comete te ajuda a descobrir a verdade. Isso é que um grande escritor deve fazer. Mesmo quando ele erra, ele está te ajudando. Professor, mas eu tenho uma outra pergunta relacionada ao tema. A politização da ciência, como a gente vê no caso do aquecimento global e do antitabagismo histérico, não tem a ver com essa decadência da técnica por causa da política? E, portanto, o Ortega y Gasset teria acertado, de modo mais atrasado, mas teria acertado? Em alguns desses pontos, sem dúvida. Quer dizer, os caras, em nome de objetivos políticos, eles acabam destruindo a própria ciência. Mas a gente não pode dizer que isso seja a regra geral. Afinal de contas, a tecnologia continua progredindo. E veja, mesmo no campo da climatologia, nós não podemos julgar a ciência climatológica inteira pelos seus representantes aquecimentistas, Al Gore e outros. Vamos dizer, essa ciência continua fazendo progresso. Agora, o que pode acontecer é que o aparato repressivo criado por esse pessoal aquecimentista sufoque a divulgação da ciência verdadeira. Às vezes, o próprio sujeito que está metido nisso, ele descobre a verdade e a esconde, como aconteceu esse pessoal do East Anglia, o tal do Philip Jones. Ele é um excelente climatologista, ele sabe a verdade. Ele escondeu por quê? Porque é um filho da puta vigarista. Porque ninguém vai me dizer que um diploma de climatologia, de biologia, ou de geologia vai tornar o sujeito mais honesto. Não vai. Né? Então, a fraude científica nem sempre reflete uma decadência da ciência, mas apenas uma ocultação dela. Por exemplo, nesse caso antitabagista, isso eu vi com os meus próprios olhos, tá? Eu via o que a Organização Mundial da Saúde publicava em revistas e jornais e o que ela publicava nos seus documentos internos. Então, quando você lê os documentos, as publicações técnicas, a verdade está toda lá. Por exemplo, quando esse estudo do fumo passivo,
Né? Eles divulgam, o fumo passivo está matando. Tá bom, isso é o que eles dizem no jornal. Na publicação técnica, eles confessam que, primeiro, essa estatística de fumo passivo é chute. É uma estimativa feita com base em puros depoimentos subjetivos. Eles pegavam pessoas que estavam com câncer e perguntavam, você conviveu com pessoas que fumavam? Sim. Você acha que a fumar cigarro deles prejudicou você? Sim. E daí você somava e dizia, tá vendo? O fumo passivo está matando. Isso, evidentemente, é uma metodologia extremamente falhada. Né? E nas publicações técnicas eles reconhecem que a metodologia é, só que eles não contam para ninguém. O povão pensa que o pessoal mediu o fumo na atmosfera. Medir resíduos de fumo na atmosfera é impossível. Não, isso não pode acontecer. Não dá para fazer isso. Então eles recorreram ao método dos depoimentos de doentes terminais. O sujeito está lá morrendo de câncer, está morrendo de enfisema. Você acha que ele está muito satisfeito? Hã? Se ele encontrar alguém em quem ele possa lançar a culpa, é claro que vai lançar. Ah, estou assim porque aquele filho da puta fumou. Você está entendendo? Então é assim, eu já vi isso aí, pô. Uma vez estava na conferência no SES, era assim, um auditório de 2.000 pessoas. Eu puxei um cigarro e imediatamente o sujeito lá começou a tossir. E reclamou, mas eu digo, peraí, eu não acendi ainda. Espera pelo menos eu acender. Né? Então, essas são reações de histeria coletiva criada não por uma pseudociência. A ciência que estudou isso, ela é autêntica, ela é verdadeira. Só que só é divulgada a parte falsa que interessa ao movimento político. Então, qualquer dos caras que estudaram o negócio de fumo passivo, eles sabem que esse estudo é meramente conjetural. É uma média conjetural criada em cima de depoimentos cuja validade é, no mínimo, duvidosa. Então, você vê, o que pode haver é uma deterioração, isso sim, da imagem pública da ciência. Porque na hora que você começa a fazer fraude em cima de fraude, e eu acho que isso já está acontecendo, né? Então a população vai acabar não acreditando mais em ciência. Vai achar que ciência é uma espécie de macumba, e hoje em dia é mesmo. Né? Ok, Olavo, eu vou desligar. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa noite. Boa noite. Agora, aqui tem uma carta que eu tenho que ler aqui. Essa é muito importante, que ele já mandou inclusive 2 vezes. É o Ronald Maia, né? Ele diz, como ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro e não tendo seguido carreira militar, mantenho encontros periódicos com os antigos companheiros. Traz uma tradição cultivada por todos que lá estudaram. Né? E daí ele chega e pergunta para os oficiais e para os comandantes, etc. Como é aí toda essa corrupção, esse bando de criminoso que está em cima, né? Vocês não vão fazer nada, não? Daí, e as respostas? Sempre evasivas. Como o senhor sentencia, os pusilânimes só querem saber de manter suas boquinhas atuais. É revoltante e repugnante. Aliás, quanto ao ministro das cidades, além de ter se tornado um babador desassombrado do apedeuta, protagoniza também um papel que reveste do aspecto já enfocado pelo senhor. Refiro à inteligência, tão decantada por todos da turma, pois que em termos de resultado nas provas de lauréis obtidos, o Márcio Forte Almeida, ministro da cidade, é um campeoníssimo. Ora, isso aí eu já observei muito entre os militares. Quando o sujeito tira boas notas no colégio militar, eles acham que o sujeito é um gênio intelectual. Eu digo, não é isto. Nenhuma capacidade humana pode ser jamais julgada por notas escolares. Nunca! Você vai ver a inteligência do cara não pelas notas que ele tirou na escola, mas pela obra que fez depois. Ora, a inteligência que se usa para fazer um exame numa escola é uma. A inteligência que se usa para praticar ciência, arte, filosofia é outra completamente diferente. Cristo já disse, pelos seus frutos os conhecereis. Ele jamais disse, pelas suas notas os conhecereis. Então, eu não reparei isso entre meus amigos militares, eles tinham esse vício mental de julgar a inteligência pelas notas do colégio militar, da academia militar. Isso é um grande erro. Quer dizer, espera ver o que o sujeito faz. Por exemplo, o general Golbery foi um aluno brilhante, etc, etc. Leia o livro do general Golbery, Geopolítica do Brasil, você vai ver que cretino era aquilo. Era um homem empombado, metido, falava do que não conhecia, tá certo?
E, ademais, era deslumbrado pelo Gurdjieff. Eu digo, olha, meu Deus do céu, eu acreditei em Gurdjieff quando eu tinha 18 anos de idade. Fiquei 3 meses naquilo e percebi que era uma empulhação. Ainda levei 3 meses porque eu sou muito burro. Devia levar 3 minutos. Agora, o homem está lá, já é ministro, o cara importante, tem poder e fica lá, né? Babando por causa de Gurdjieff. Então, o general Gobino é uma besta quadrada, porra. E outra coisa, veja, eles achavam até que o Nelson Werneck Sodré era inteligente, que teve boas notas do colégio militar, general comunista, louco. O Nelson Werneck Sodré era um cretino, um bobão, porra. É claro, eu não sei que tinha muita cultura, ele lia muito livro e anotava. Agora, ler muito também não quer dizer nada, às vezes você entende. Né? É que nem tinha antigamente um deputado que lia muito, chamado Bilac Pinto, no tempo da ditadura. E um dia um inimigo dele falou, olha, o Bilac, ele lê, mas não cabe, você tá entendendo? Não cabe, não tem espaço, né? Então é a mesma coisa, o seu HD não cabe, não adianta você pôr muita informação lá que não cabe, né? Então, olha, você tem razão, olha, essa ideia de inteligência que eles têm é totalmente errada, perversa. Eles têm que começar a julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, né? Dizer, quais são as realizações do cara no campo intelectual. Me mostra aí os cursos que ele deu, os livros que ele deu. Também não é uma questão de volume, que se você pegar, né, este currículo Lattes, né? Chega lá feito por uma lista de coisas, fica impressionante, mas isso é uma obra acadêmica magistral. Quando você vai ler aquilo, é só besteira. Os caras são tão vigaristas, mas tão vigaristas, que eles põem no currículo dele os artigos que eles escreveram em jornal, eles põem um por um título. Então você vê lá uma lista de 200 artigos publicados em jornal, publicou no Jornal do Brasil, publicou no Estadão, publicou no sei onde. Você fica impressionado. Digo, olha, eu já escrevi uns 3 mil artigos, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu vou botar no meu currículo, botar os títulos dos meus artigos de jornal um por um. Eu nunca farei isso porque eu não sou vigarista. Né? Então, e quando você vai ler esses artigos, então é só besteira, porra. Olha, meu filho, a produção intelectual da Universidade Brasileira, eu não posso falar muito da área técnico-científica porque eu parei de acompanhá-la faz muito tempo. Antigamente eu acompanhava. Quando eu estava no jornalismo diário, eu acompanhava, ia em tudo quanto é reunião da SBPC, Congresso Científico, Congresso Médico. Então, eu fui editor da revista médica há muito tempo, acompanhava todos os progressos da medicina no Brasil. Mas isso, eu parei com isso já na década de 80. Então, eu não posso dizer como está a situação da educação técnico-científica no Brasil. Mas, da área de filosofia e ciências humanas, eu continuo acompanhando e digo para vocês, é um negócio desastroso. Desastroso. Né? No Brasil, quando o sujeito chega, vamos dizer, assim, a fazer um trabalho do tipo, ele leu lá os livros de Hegel e escreveu, né, um estudo acadêmico a respeito. Quer dizer, ele chega ali e ele prova que ele entendeu alguma coisa de Hegel. Né? Isso aí no Brasil é o máximo da intelectualidade. O sujeito, porque ele fez isso, já o chamam de filósofo. Porque ele leu os livros do outro e mais ou menos entendeu. Ó, mas meu Deus do céu, isso aí não é obrigação de todo mundo? Isso é obrigação mínima. Se você faz um curso de filosofia, você tem que entender todos os filósofos que você estudou, porra. Não tem nada demais isso aí. Agora quero ver o que você faz com isso depois. Se dissesse, você fez uma nova interpretação de Hegel, uma coisa inédita, etc. Não tem nada de inédito, porra. Olha, a única obra, tirando as minhas, que eu vi onde tinha alguma coisa de novo a respeito da interpretação, não da filosofia própria, mas da interpretação do filósofo, foi o livro da Marilena Chauí sobre Spinoza. A interpretação é original, só que está errada. Está errada e o livro tem 1000 páginas, um livro absolutamente desconjuntado, né? Vamos dizer, não tem começo, meio e fim, é um caos, mas ela mostra que ela tem algum talento. E que essa moça, se ela tivesse sido minha aluna, ela seria grande. Né? Por quê? Porque eu ia botar ela na linha. Agora, na USP, ficar aquele bando de velho, gagá, ela era muito bonita na juventude, os velhos ficavam tudo, sabe, né? Com as cuecas molhadas, né? Olhando a mocinha, e não botava ela na linha, pá. Pô, se ela me apresentasse aquele trabalho de Spinoza, eu falava, aqui, menina, você provou que você tem talento para fazer. Então agora faça. Né? Porque ela não fez. O livro dela é só a demonstração de que ela poderia fazer. Né? Tem 2 ou 3 ideias muito boas ali. Eu digo, por que não trabalho em cima dessas ideias? Né?
Então, olha, a Marlene Chauí é o suprassumo da filosofia acadêmica no Brasil. E é uma, vou dizer, é uma principiante. Ela é uma amadora. Hein? Ela não conhece a técnica filosófica, não sabe analisar um problema. Ela sabe ler um pouco Spinoza e até ter uma ou duas ideias boas ali. Isso é o máximo que chega no Brasil. Né? E note bem, as pessoas que chegam aí no Brasil, não chegam, somar tudo não dá 10. Então, e na área de sociologia e psicologia, então, bom, meu Deus do céu, aí assim, é uma exibição de retardamento mental, né? sem fim. Não há cultura universitária no Brasil, não há. Há uma cultura ginasiana no máximo. Na melhor das... Que ginasiana, meu Deus do céu. Olha aqui, eu fiz grande parte da minha formação estudando em livros que eram usados no ensino secundário francês. O livro de filosofia que era usado no ensino secundário, né? Eu tenho até hoje. Eu digo, nunca houve um ensino de filosofia na universidade brasileira que chegasse perto daquilo. Eu tenho o curso de filosofia, por exemplo, o curso de filosofia de Ferdinand Alquier. Né? Alquier não é nenhum gênio da filosofia, é um filósofo razoável. Né? Mas eu, lendo o curso de filosofia dele, que era apostilas para o ginásio, para o ensino secundário, eu tinha orgasmos com aquilo. Eu falava, quando que no Brasil vai ter um treco desse? Não tem, não tinha e não tem. Agora tem menos do que tinha antigamente. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Quem é? Alô, Olavo? Sim. Alô? Eu estou ouvindo. Olavo, André de Porto Alegre, tudo bom? Ô André, tudo bem? Tudo jóia com o senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Maravilha, que bom. Olavo, se desse para a gente voltar um pouco no assunto que o senhor abordou no início do programa, né, o que acontece, né, com o pessoal, que o pessoal fica nessa inércia, o pessoal não faz nada, mesmo ouvindo o que o senhor diz a tempo. Isso é, né, isso é hegemonia. Hegemonia é vamos dizer, a facção dominante controla até as reações psicológicas íntimas das pessoas. Mas aí nos últimos 30 anos. Mas eu não sei, eu vejo aqui, ao menos em Porto Alegre, aqui, o pessoal sabe o que está acontecendo. Muita gente ouve o senhor aqui, tem plena consciência do que acontece, só que chega na hora de bater, o pessoal dá desculpa, o pessoal, não tenho tempo, não posso, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, sabe? E aí sobra 2, 3. O Brasil já tem uma tendência depressiva muito antiga. Né? Agora mesmo estava aqui comentando com a Isabela esse programa que tem no Brasil, que é a imitação do Britain's Got Talent. Né? Só que é imitação invertida. Porque na Inglaterra eles fazem o programa para mostrar as pessoas que têm talento. E no Brasil eles fazem só para mostrar os camaradas grotescos, ridículos, para as pessoas jogar ovo em cima. Tá entendendo? Então é o culto do fracasso. Não era assim antigamente. Você verá, o Ari Barroso tinha um programa de calor. No programa de calor dele revelaram-se, entre outras pessoas, só vou dar 2 nomes, Ângela Maria e Calbi Peixoto, que estão entre os maiores cantores brasileiros. Talvez Calbi Peixoto seja o maior cantor brasileiro de todos os tempos. Apareceu no programa do Ari Barroso. Agora, nesses programas vai aparecer o quê? Só aleijado mental, você está entendendo? Só retardado, coitadinho, está entendendo? Pedinte, mendigo, é isso que vai aparecer. E se aparecer um cara de talento, eu também estava me contando. É apedrejado, né? Cantou direitinho, melhor que todos, tal, mas daí disseram, essa música é muito antiga. Como dizia Tom Jobim, né? O também é antigo, não é? É o que tem que responder, porra. É que no Brasil o sucesso é insulto pessoal, né? Não pode ter sucesso em nada, você paga caríssimo. Você vê, eu estou dando essas aulas, faz 30 anos. Se você somar tudo que eu lecionei, que está gravado, inclusive está online, está 50 mil páginas no mínimo. Né? Agora os caras querem julgar aqui a obra do Olavo. O que eles falam? Lê meio artigo e uma frase que eles não gostaram, eles pegam naquilo. Às vezes não faz nem isso. Né? Às vezes vem inventar coisa. Agora tem um outro filho da puta, esse Rodrigo Pedroso, inventou que o Olavo é um agente petista. A prova é que ele morou com o Zé Dirceu e o Rui Falcão. Eu digo, sim, eu morei com os dois no apartamento da Casa de Estudantes, 20 anos antes que alguém tivesse a ideia de criar o PT. E depois eu nunca mais os vi. Fui encontrar o Zé Dirceu depois
num desses fóruns da Liberdade lá no Rio Grande do Sul durante 2 minutos. E a conversa assim, como vai? Tudo bem? Os velhos tempos, hein? Tá, tchau. Pronto, acabou. Então virei agente petista por causa disso. Quer dizer, como é que... Quer dizer, é um nível de mesquinharia que é simplesmente patológico. O Brasil está profundamente doente e as pessoas estão doentes uma por uma. Isso aí não seria uma patologia da alma? Porque é uma coisa muito curiosa, né? Sim, é uma patologia da alma, sim. Porque nível de covardia, da burrice, da insensibilidade, é uma coisa tão crônica, assim, é uma coisa tão... O brasileiro, todo mundo diz que o brasileiro é um povo... é um povo muito alegre e tal, porque faz festa de carnaval. Não, o brasileiro gosta de esculhambação. E dissimulação, né? É a verdadeira alegria. O brasileiro tem horror das emoções mais altas, porque ele acha que se ele emocionar com uma coisa, se ele vai chorar, então ele não quer chorar, então vamos esculhambar tudo logo para passar essa... Né? Passar essa tentação de ter uma emoção. O brasileiro odeia ter verdadeiras emoções. Ele só gosta de ter emoção fingida ou então emoção depressiva. É só isso. Uhum. Quer dizer, ele nem tentou... A música popular de qualquer país do mundo, 90% das músicas falam de amor. As do Brasil não falam de dor de corno. Né? Você não encontra uma música que diz, minha querida, eu te amo, te adoro, você é maravilhosa. Mas só tem aqui, assim, aquela filha da puta me enganou, tomou todo o meu dinheiro, né? Só tem isso. Que coisa mais horrorosa. É verdade. Olavo, o que o senhor teria a dizer? Porque eu vejo muitos libertários que ouvem o senhor e que deveriam saber o que está acontecendo, porque lhe escutam, né? Só que eles ficam nessa, como o senhor mesmo disse, eles ficam nessa abstração, né? Nessa coisa de sociedade sem Estado. Não o suficiente. Tá certo? Tem cara, bicho, semi-analfabeto, dando palpite, querendo discutir comigo. Você quer discutir comigo, meu filho? Pelo amor de Deus, você pelo menos escreva uma carta que não tenha um erro de gramática por linha. Porque se você não é... Veja, Dante dizia a gramática é a construção material da linguagem. Se você não é capaz de dominar a estrutura material da linguagem, como você vai dominar as estruturas mais sutis do pensamento abstrato? É impossível. Uhum. Então eu digo, meu filho, não há ensino no Brasil, só quem está ensinando alguma coisa sou eu. Então tem 2 chances, ou você estuda comigo, ou tu vai ser burro o resto da sua vida. Agora, não é estudar 2 meses. Eu assisti umas aulinhas do Olavo e saí dando palpite, cagando regra. Eu digo, olha, quando o cara estiver habilitado a fazer, o meu aluno estiver habilitado a fazer algum trabalho, eu mesmo vou pedir para ele fazer. Pedir, pelo amor de Deus, faça. Mas esse complexo de inferioridade que tem o brasileiro, que vive procurando compensações externas, quer dizer, o sujeito quer aparecer, ele precisa de um aplauso, ele precisa de um agrado. Enquanto você precisa disso, você está fraco, meu filho. Mas parece que as pessoas aqui já nascem assim, já nascem ressentidas, né? Mas isso já vem do berço. Por quê? O menino, tudo que ele quer fazer, o pai e a mãe falam, não vai dar certo, desista. Eu estou com 62 anos, eu nunca tive uma ideia que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Se você for depender, vamos dizer, de um estímulo verdadeiro, você não encontra. Isto é, a educação doméstica está errada no Brasil. A educação escolar, não é só a educação escolar, é a educação doméstica. Por quê? Você vê, há quantos anos não tem alguém que se interesse por estudar a educação doméstica? Teve aquela menina Mary, eu esqueci o sobrenome dela, Mary, que fez a história das crianças no Brasil. Mary Del Priore, exatamente. Que eu estava na comissão julgadora do prêmio Casagrande Senzala, eu dei o prêmio para ela, justifiquei e falei, isso aqui é uma obra benemérita. Por quê? Porque esse é um assunto que ninguém se interessa. E é um assunto fundamental. Como as crianças são educadas em casa. Isso é a base do país, porra. Eu te encontrei um livro sobre isso. Claro que dei o prêmio, daria 10 prêmios se tivesse. Então, esse é a pessoa não pensa nisso. Como é o princípio da educação doméstica no Brasil. O princípio da educação doméstica é fazer do sujeito um ressentido, complexado, tá entendendo? Um fracassado, né? Então, e para complementar... Pai, eu quero ser milionário quando eu crescer, eu quero ser banqueiro. Aí o pai, que isso, menino? Larga de ser besta, arruma emprego público, para de ilusão. Né? Você imagina, se você conhecido, você conhecido ser o pai do Pelé. O pai do Pelé foi uma exceção.
Mas tem milhares de Pelés no Brasil. Chega, pai, eu vou ser o maioral do futebol, vou ser melhor que o Pelé. O pai dá-lhe 2 tapas e diz, cala a boca, moleque, arruma um emprego no Banco do Brasil. Tá entendendo? É assim. Hã? É aquele que deveria incentivar acaba estabelecendo barreiras, né? Incentivar, só põe para trás. É a psicologia do caranguejo no balde, tá entendendo? O caranguejo quer sair, o outro pendura a perna dele para o bicho cair para dentro de novo. E depois... tem essa ideia errada também, né, Olavo, que o senhor falou no Brasil, acho que não é só dos militares isso, do menino que tira boas notas, ou do cara que passa no concurso público é tido como o cara inteligente, né? Quer dizer, se confunde a agilidade cognitiva com inteligência, né? Eu vejo os melhores alunos que tinha no meu tempo, né? Ora, eu conheço 2 caras que foram para frente, da minha geração. 2. Não vou dar o nome. Um sou eu. O outro não vou dar o nome. Talvez o cara não goste. Né? Mas é um cara da área de matemática, então ele foi muito bem. Foi para frente. Mesmo assim não foi muito, não. Ele chegou a ser o quê? Professor da USP, do grande merda. Né? Lá lecionando no MIT, não. Né? Então, foi todo mundo para trás. Quer dizer, você, por exemplo, jantar de ex-alunos, né? Quando você pega aqui, jantar de ex-alunos de uma escola aqui nos Estados Unidos, chega lá, tem um monte de deputado, ministro, senador, presidente de empresa, almirante, né? Agora no Brasil, enquanto de ex-aluno, é só fracassado, porra. Mesmo quando o cara sobe na coisa errada. Sobe na putaria, sobe na roubalheira. Você tá entendendo? E o pessoal ainda inveja. O número de pessoas que você... Menino, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser o Zé Dirceu. Hã? Porra. O que você quer fazer? Me aposentar, né? Eu quero criar um mensalão. Né? É só isso que a pessoa pensa. Quer dizer, os caras que querem subir na vida, querem subir na base da putaria. Agora, se o cara disser, pai, eu sou um gênio da matemática, eu vou ganhar um prêmio Nobel. Né? Pai, deixa de besteira, menino. Né? Começa a rir dele, né? Todo mundo põe os outros para baixo. Então assim não vai, né? Nós temos 1 minuto aqui, está acabando. Tá bom, Olavo, muito obrigado, hein? Tudo de bom. Obrigado, André, pela sua participação. Só para terminar, não sei se vai dar para terminar. Receba aqui uma dica do Dilson de Paula, que é contador. O governo federal diz assim, se você pedir, quando você compra alguma coisa, você pede a nota fiscal, você vai ter um desconto depois no seu IPTU. Ah, que maravilha. Né? Mas é o seguinte, a proporção é mais ou menos assim. De R$400 de ICMS, quer dizer, não o valor total gasto, você vai ganhar um desconto de R$1. Ou seja, cada R$1.500 que você gastar, você vai ter um desconto de R$1 no seu imposto, ao mesmo tempo em que, tendo a nota fiscal, o sujeito já pagou, né? O comerciante já pagou a mais. Então, o governo recolhe R$10 a cada compra, né? E vai, quando chega a 1.500 e dá um desconto de 1. Mas ele, a essa altura, ele levou uns 500. Como é que faz um treco desse? Isso é vigarista. Vigarista tem que processar o cara que inventou isso, porra. Agora, no Brasil tem até o moralismo da nota fiscal. Se você não pede nota fiscal, você não é um bom cidadão. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.